Vou gravar a mensagem, sim. Eu senti dentro do meu coração de deixar gravada a mensagem que a espiritualidade vai trazer. E aí eu vou usar baralho cigano, de Maria Mulamba e o tarô. A primeira vez que eu gravo a mesa assim, eu tô olhando pelo espelho, mas não sei, vamos ver. Também não sei como o som tá saindo, mas eu vou falar mais alto. Esse baralho eu uso desde o princípio. Ele tá bem surradinho, porque eu uso ele há 6, 7 anos. E a gente vai trabalhar com tarô. Eu vou embaralhar na frente da câmera pra gente visualizar melhor. Eu vou fazer um corte. Eu vou fazer 3 cortes. A espiritualidade está me pedindo para fazer 3 cortes. Calma. O que foi, meu amor? É o gato. Mais um corte. Eu tô com o coração acelerado. Pode ser que alguém esteja sentindo um sentimento assim, tipo de ansiedade. Sabe quando você tá com aquele nozinho na garganta? Como se tivesse... Opa! Como se tivesse que falar alguma coisa e não consegue. Essa carta caiu invertida. Eu vou aceitar ela invertida. Vou colocar aqui dá pra ver. Primeira carta que saiu, 9 de ouros invertido. Pra vocês tá aparecendo ela normal, né? Mas pra mim que tá invertido. Invertida pra mim, pra eu não me confundir. 9 de ouros fala de contemplação material. Todas as conquistas materiais que seu trabalho te proporcionou. Essa carta também fala de êxitos financeiros, mas de uma solitude. Solitude no trabalho. Como essa carta abriu invertida, a gente pode estar falando de alguém que está se esforçando muito, trabalhando muito, ou talvez até sentindo que está perdendo energia por causa do trabalho. É como se tivesse que trabalhar demais, 8 de ouros, para poder conquistar as coisas. É isso que eu vejo. Por favor, espiritualidade. Mais 2 cartas para esclarecer essa situação. O enforcado, invertido. Opa. Sim, eu vejo isso, muito esforço, muito esforço. Para mudar essa situação, você precisa entender que você não precisa, é isso mesmo, você não precisa ser refém do seu trabalho, se esforçar demais, se prender somente ao seu trabalho para ganhar dinheiro, não. Não, você precisa descansar e olhar a situação por outra perspectiva. Essas cartas invertidas no meio do trabalho do dinheiro me mostra isso. E o enforcado no centro também. É como se você tivesse que se permitir descansar e analisar o seu trabalho para fazer um trabalho bem feito, conquistar o bem material e essa contemplação na forma positiva. Não ficar com aquela sensação de que estou me desgastando, estou trabalhando demais, estou perdendo minha saúde. Mais uma carta, por favor. A gente tá falando de bastante dinheiro aqui, porque tem um 10 de ouros,
8 de ouros e o 9 de ouros. 9, 8 e 10. Mas o 2 de pau saiu invertido, como se você estivesse amarrado e preso. Eu vou trazer mais pra cá, pra vocês verem. Eu tenho que colocar mais alto esse suporte do celular. Então, é isso. Não precisa se prender ao trabalho achando que ficar lá escravizado, fazendo horas e horas e horas e horas extras, se doando. Sabe aquele tipo de gente que veste a camisa da empresa e sei lá, fica maluco? Não precisa disso para você ganhar dinheiro. Você pode se esforçar pouco e ganhar o mesmo ou até mais, porque vai estar economizando energia. O fundo do deck veio 7 de espadas, mas tá invertido pra mim. Veio a ideia pra mim agora de como se você estivesse traindo você mesmo. Muito desgaste pra colocar o tico e teco no lugar mesmo. O plano mental precisa de descanso. Você precisa descansar, você precisa meditar no sentido de prestar atenção na sua respiração e deixar os pensamentos irem e virem, para você entender o que você precisa fazer, o que você precisa mudar. Essa informação vai vir como um download na sua mente, mas você precisa parar de se auto-sabotar, porque você está perdendo energia. E aí, quando isso acontecer, você vai ganhar muito mais dinheiro. Você vai ganhar muito dinheiro. Então, para essa ideia chegar até seu plano mental, para você executar, você precisa descansar, lembrar de respirar e meditar nos seus próprios pensamentos. Faça perguntas chaves. Perguntas do tipo: talvez vai aparecer um homem na sua vida que vai te ajudar muito. Talvez você está fechada no seu mundo, no seu trabalho, só pensando nisso. Você precisa descansar, se permitir ter algum tipo de lazer. É isso que eu vejo. Uma figura masculina vai te ajudar. Eu não sei como, vamos tentar descobrir. Laroie, laroie. Ai, uma presença gostosa, salve suas forças, rainha. Clarifica, por favor, essa leitura. Calma, eu vou fazer um corte. Clarifica, por favor, essa leitura, rainha. Que a gente precisa saber. Laroie, laroie. Laroie, laroie. Rainha. Rainha da bruxaria, rainha do cemitério. Laroie, salve suas forças. Clarifica. Notícias breves. Mais uma carta, por favor. Mais uma carta. A consulente. Melancolia, depressão e lágrimas. Virtudes e sabedoria. Eu vejo isso como se você, consulente, ficasse só no plano das ideias do passado, sabe quando você fica naquela tristeza, remoendo as coisas e pensando de novo, e de novo, e de novo, e de novo em alguém que foi embora, ou no que ficou para trás, no prejuízo que você teve financeiro, porque a leitura com tarô veio muitas cartas com naipe de ouros, então isso fala de prejuízos financeiros. Às vezes você fica só pensando e pensando e pensando, principalmente à noite,
não consegue descansar, então seu plano mental fica atormentado e vira um ciclo repetitivo. Eu vejo isso. Mas a rainha abriu a leitura com boas notícias, então. Aqui tá o recado que você precisa. Você precisa descansar mais. Você precisa focar em você, na sua saúde, nas suas virtudes e sabedoria. Mas essa ideia que você precisa, ou essa informação, ou esse conselho vai vir na sua mente quando você estiver descansada e com um plano mental mais organizado e equilibrado. Talvez você precisa mudar alguma coisa, algum comportamento em você. Qual é o comportamento? Eu vejo assim, parar de ficar remoendo o passado e quem foi embora. Quem ficou para trás, ficou para trás. Agora você tem que analisar o que você está vivendo agora. O que passou, passou. E o seu eu do futuro, a sua eu do futuro, porque aqui eu tô falando especificamente com mulheres, ou um homem que tem energia feminina muito aflorada. Independente da sexualidade, eu tô falando. Aqui eu sinto muito a energia feminina, o sagrado feminino. Então, tá na hora de você focar em você e parar de pensar no que ficou para trás. O que ficou para trás, ficou para trás. Agora, a sua eu do futuro tá te esperando. A sua eu do futuro só vai existir do jeito que você quer se você construir ela agora, no presente. E talvez é isso que você tá errando. Ficar preso no passado e no futuro e esquecer do presente, de focar no seu bem-estar para você pensar melhor e receber os downloads e as boas ideias do universo. Para receber você tem que pedir. Então, ao invés de ficar à noite ou durante o dia, tanto faz, mas principalmente à noite, ao invés de você ficar remoendo o que passou, foca na sua eu do futuro. Como você quer estar no futuro? Você quer estar no futuro chorando e remoendo um passado que já não volta mais? Ou você quer ser uma nova versão, uma versão melhorada de você mesmo? Se você quer ser uma versão melhor, uma pessoa melhor, se você quer, no futuro, não estar sofrendo pelo mesmo motivo que você está agora, ou perdendo saúde, perdendo energia e perdendo dinheiro por causa de alguém ou de pessoas, porque às vezes a gente está falando de pessoas aqui, não é somente uma pessoa, é uma prisão mental. Esse 2 de paus, junto com a carta da melancolia, depressão e lágrimas, e essa no fundo do deck, morte de alguém que foi embora, eu vejo isso como se estivesse preso num sentimento que te maltrata e tivesse que trabalhar, tá sempre com a mente focada no trabalho, em alguma atividade que exige esforço físico e mental, trabalhar mesmo. Você fica tão focada no trabalho para tentar parar de pensar o que você não quer, as coisas que te faz triste, que te maltrata por dentro. Seus próprios pensamentos te maltratam. Vamos entender melhor essa leitura com baralho cigano. Baralho cigano. Optcha, salve povo cigano. Optcha. Gratidão, espiritualidade, gratidão. Fala aí pra você mesmo, escreve embaixo nos comentários. Eu sou merecedora de viver coisas incríveis na Terra. A minha mente está aberta para conectar com as bênçãos que eu mereço. A carta dos peixes. Tá vendo? Veio a carta dos peixes e o 10 de ouros. Cara, a gente tá... Ai, fiquei até nervosa, meu Deus do céu. A gente tá falando de muito dinheiro.
Cara, eu não sei que ideia você vai ter, eu não sei o que você vai fazer, mas, olha, eu tô toda arrepiada, não sei se dá pra ver. Gente, meu olho encheu de lágrima agora de emoção. Você vai ter uma ideia, sei lá, não sei como, ou alguém vai te dar a dica, eu não sei o que vai acontecer, a informação vai chegar até você. Mas você vai ganhar muito dinheiro. Quando acontecer e com quem acontecer, por favor, volta e me conta. Gente, essa carta fala de muita... As duas cartas e essa também, mesmo que veio invertida. Porque aqui tá falando de prejuízo, mas se você teve prejuízo é porque o dinheiro entrou. Então, se você conectou com a abundância material uma vez, você pode fazer de novo. Por que você tá perdendo dinheiro? Por quê? Seja inteligente. Não se traia, 7 de espadas. Não se traia, não se auto-sabote. Porque tem muito dinheiro te esperando. Tem muita grana para chegar. Você é merecedora. Escreve aí, eu sou merecedora de ter abundância financeira na minha vida. Tem pó de ouro no ar. Universo, me mostre como eu posso conectar com a minha melhor versão e com a abundância que eu mereço. Escreve aí. Vamos tirar mais uma carta. Só mais uma. Opa, só uma carta. 3 cartas. Eu escutei no meu ouvido. Tirei 3 cartas. Desculpa a bagunça, gente, mas eu tô com pouco espaço na mesa. Tá vendo? O que tá bagunçado na sua vida? Eu acredito que nada é por acaso. O que tá bagunçado na sua vida? A não ser a sua mente, né? Sua mente. Se sua mente tá bagunçada é porque você precisa organizar a sua mente. Sua mente é o que você vive no seu externo. Como está? Se você quer descobrir como está a sua mente, a energia que você está vibrando, você tem que prestar atenção no seu ambiente. Como está seu ambiente? Aqui eu tô com pouco espaço, tem várias coisas na minha mesa. Eu poderia ter uma qualidade de imagem melhor se eu tivesse retirado tudo de cima da mesa e pegado um outro tripé. Um tripé mais alto. Você precisa pensar o que você poderia estar fazendo agora para melhorar o seu ambiente, para assim melhorar a sua mente e os seus pensamentos. O que você precisa mudar na sua rotina? O que está te sugando energeticamente, que está trazendo prejuízo para você? Veio a palavra vício na minha cabeça. Qual é o vício? Não sei. Mas essa leitura tá muito linda. Você é uma pessoa abençoada. Você já que se conectou com a abundância financeira, você precisa se conectar de novo com essa energia. Você pode pedir para o universo fazer isso, para Deus, para os deuses, para quem você acredita. Mais uma carta. Conta para mim o que vai acontecer com essa situação. Estrada. Talvez você precise se abrir para um novo caminho. Parar de ficar no passado. Se abra para o novo. Deu um embrulho no meu estômago agora. Imagine que tem um caminho diferente na sua vida, não só o que você viveu no passado. Imagine que coisas boas vão acontecer, você vai ganhar muito dinheiro, vai conseguir conectar com pessoas que vibrem na sua energia, uma energia positiva, não nessa melancolia que você tá. Se for para lembrar do passado, lembra da sua versão que estava bem, que estava feliz. Não nas partes ruins, deixa o que passou para lá. Se você quer conquistar o novo, você tem que entender que existe uma possibilidade de um caminho novo.
talvez até viajar. Eu posso estar falando com pessoas que sabem que precisa se mudar, viajar para algum lugar e não sai de casa. Se trabalha em casa, não sai de casa, ou se trabalha fora, é da casa para o trabalho, do trabalho da casa para casa. Sabe? E aí talvez é isso que pode ser que esteja te sugando energeticamente e fazendo você ter prejuízos. É como se você tivesse que se esforçar demais onde você tá, mas você não consegue sair do lugar. E aí o dinheiro não permanece. Essa carta também fala do fluxo, né? O fluxo da vida é caminhar, não ficar parado. Talvez você tenha simplesmente que pegar a estrada. Viver talvez não se mudar para sempre, mas se permitir viver coisas novas. Talvez é isso que tá faltando para você equilibrar seus pensamentos, momentos de lazer, tempo de qualidade. Mais uma carta, Okchá. Salve todo o povo cigano. O coração. Mais uma carta, por favor. Os peixes de novo. Aqui eu não sinto que... Eu vou virar para vocês verem. Essas cartas são tão lindas. Aqui eu não sinto como se você tivesse presa num amor. Tipo um amor que foi embora. Talvez sim, também. Se for, me escreve aí pra eu saber. Eu sinto que essa carta do coração fala muito sobre você. Sobre você. Sobre o não amor. Ou a falta de amor. A falta de cuidado de você com você mesmo. Você só vai conseguir atingir a abundância de felicidade, saúde e dinheiro quando você aprender um caminho novo que faça você feliz. Enquanto você viver na depressão, na melancolia, no vitimismo, no conforto do mesmo lugar, na zona de conforto que não é nada confortável, você só vai ter prejuízos e vai ficar triste. Agora, quando você entender que você precisa de um caminho novo, que você precisa você mesma abrir os seus caminhos, cuidar mais de você, cuidar mais do seu corpo, cuidar da sua energia, ter uma rotina espiritual, independente da religião, acender uma vela todo dia, fazer uma oração, uma prece todo dia, fazer uma meditação todo dia de você para você mesmo, com a intenção de melhorar, fazendo perguntas para você: como eu posso melhorar hoje? O que eu preciso fazer para conectar com a abundância? Qual é o tipo de autocuidado que está faltando aí na sua rotina? Talvez melhor organização, começar um exercício, uma atividade física, algo que te traga prazer. O que você precisa fazer hoje que vai te trazer paz, essa sensação de calmaria, como se você estivesse cuidando de você mesmo, se dando amor. Talvez você vai ganhar muito dinheiro fazendo algo que você ama. Sabe, aquelas pessoas sortudas demais da vida que trabalha com o que ama? Eu acho isso incrível. Se você trabalha com o que você ama, de verdade, escreve aí pra mim que eu quero ver. Gente, isso é incrível. Quando você é remunerado, bem pago, porque a gente tá falando de muito dinheiro, tá? Essa leitura inteira tá falando de dinheiro, mas a gente só consegue vibrar alto para receber as coisas lindas, as bênçãos do universo, quando a gente tá com a nossa energia em dia. Assim, como assim? Como tá seu autocuidado? Você tem a energia, o sagrado feminino aflorado, a energia feminina aflorada. Você tá cuidando de você como mulher? O que você tá fazendo por você hoje?
Eu tô falando o que você deixa pra depois, mas que você gosta de fazer por você. O que você tá deixando de não fazer por você, que você ama fazer por você. E aí eu tô falando de pequenos cuidados até grandes coisas, porque às vezes o autocuidado faz a gente se sentir tão bem a ponto de subir a energia e se conectar com as bênçãos. Então talvez essa ideia, esse download que eu tava falando no início, vai vir num momento de autocuidado, talvez um banho bem gostoso, aquele momento que você relaxa. Ou, sei lá, se você gosta de ir na esteticista, fazer uma massagem, soltar a resistência. Ou talvez se permitir comer uma coisa que você sente muito prazer, algo que você gosta muito, sem exagero, na intenção de estou me cuidando, estou fazendo algo pra mim. É isso que você tem que fazer, você tem que cultivar seu auto-amor para subir a energia, aumentar a energia, a sua energia, porque você está vibrando baixo, para assim se permitir descansar. É importante falar de novo, porque veio de novo na minha mente isso, para aí sim descobrir coisas novas ou até continuar fazendo o que você está fazendo, mas de um jeito novo. Que não vai te sobrecarregar. Isso que vem na minha cabeça é você sobrecarregada. Sabe aquele ditado não, aquela coisa que as pessoas falam que mulher tem obrigação de dar conta de tudo? Não, mulher não tem obrigação de dar conta de tudo. Você pode e deve descansar, se mimar, se cuidar, colocar em você em primeiro lugar, como prioridade. Para aí então receber as bênçãos do universo. Você pode fazer algo, se você tem conhecimento no ocultismo, independente da religião. Você pode fazer um banho na intenção de abrir os caminhos para atrair prosperidade. Um banho para aumentar a energia com ervas. Ou fazer uma oração com foco em abrir os caminhos, em liberar o passado, em liberar o perdão. Ou você pode fazer uma carta para o universo e escrever tudo que você não quer mais, todos os seus hábitos ruins. Ou até você pode colocar o endereço de algum lugar que você não quer frequentar mais, ou o nome de uma pessoa que você sabe que te faz mal e você não consegue se distanciar. Você coloca lá todos os sentimentos e tudo que te faz mal, que você quer se livrar. Escreve a carta para o universo. Escreve como se você já tivesse conseguido e queima. E enquanto a carta queima, você observa e agradece no final. Está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu me libero de toda a energia negativa, de todos os obsessores que me perturbam de dia e de noite, de todos os problemas que não são meus. Eu me liberto de todos os sentimentos que me desgastam energeticamente, das mágoas do passado. Eu libero o perdão, independente do motivo. Quando a gente libera o perdão, a gente abre caminho para o novo entrar na nossa vida, para as bênçãos. Você fica tão remoendo o passado enquanto você está trabalhando, se desgastando nesse ciclo vicioso, por causa de uma mágoa. Ah, mas você não sabe o que ele fez, não sabe o que ela fez, você não sabe o que aconteceu. Não, eu sei que eu não sei o que aconteceu. Mas, independente disso, você precisa entender que a nossa vida só flui, só caminha para frente quando a gente não vive preso no passado. E quando você não consegue perdoar, você está presa lá. Ah, eu não consigo perdoar. Tá certo, mas você consegue.
escrever isso e tentar não remoer isso em pensamento todos os dias? Que você pode sim sentir isso, mas aquilo não te aprisiona, esse sentimento não te aprisiona. E aí sim conseguir fazer as coisas que você precisa para você mesmo, se sentir bem de novo com você mesmo, aumentar essa energia para ir conquistar as bênçãos financeiras, porque olha, você vai ganhar muito dinheiro. Quando você parar de se auto-sabotar, esquecer o passado, deixar lá na caixinha, liberar o perdão e descansar, você vai ganhar muito dinheiro. E eu fiquei muito curiosa, eu quero saber como. Como isso vai acontecer? Eu sei que algum homem vai te ajudar. Um homem muito poderoso. Você conhece algum homem poderoso? Se você não conhece ainda, você vai conhecer. Mas tem que se permitir sair da toca, sair da caverna. E essa caverna pode ser literalmente o seu ambiente de trabalho, ou a sua casa, ou os dois, ou a sua própria mente. Que são aquelas pessoas que estão vivendo aí no automático, só igual ratinhos. Você quer ser uma rata? Ou você quer conseguir dominar você, que é muito difícil, viu? A coisa mais difícil que existe no mundo, na minha opinião, é se dominar. Conseguir dominar os próprios sentimentos e os seus próprios pensamentos. Eu não sei se dá pra escutar, mas eu tô ouvindo um apito. Tum, 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 tum. Como se fosse aquele aparelho que mede o coração quando a pessoa tá em coma. Você tá esperando alguém se desvivificar pra você fazer alguma coisa por você? Ou você tá preso num dinheiro, num relacionamento por dinheiro? Pode ser isso também. Você tá acabando com a sua vida. Você não precisa do dinheiro de ninguém. Ou se alguém depende de você, você pode sim ajudar o próximo e ajudar você mesma. Porque às vezes a gente fica só nessa ideia de fazer pelo próximo, trabalhar pelo próximo e esquece de trabalhar pra gente mesmo. Você tem que se ver como se você fosse uma empresa e você tá quase falindo. Mas você é abundante. Você consegue fazer as coisas. Não precisa se desgastar para conseguir dinheiro. Recupera o seu poder. Para quem você deu o seu poder? Esse poder é seu. E é esse poder de amor próprio, você tem que recuperar, que vai fazer os seus caminhos abrirem para você atingir essa abundância financeira que está destinada para você. Porque olha, essa leitura inteirinha veio falando de dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro e descanso. Eu tô sentindo bastante cansaço agora. Tem alguém que tá muito cansado, esperando cura. Não se preocupe. Isso é uma fase, você vai superar. A carta da estrela fala de cura. Essa carta também fala muito da espiritualidade, da conexão espiritual que a gente tem, da proteção espiritual que você tem. Olha que carta linda. Você é protegido o tempo inteiro. Não se sinta sozinho e abandonado. Todo prejuízo que você teve, financeiro, material ou físico, você vai recuperar, porque você é um ser abundante. Um passarinho lá fora confirmou. Você é abundante. Você tem que olhar para o céu e agradecer a Deus já pelas bênçãos. Agradeça a Deus como se você já tivesse recebido, e assim será. Está feito. Bom, essa foi a leitura. Eu vou arrumar minha baguncinha. Eu gostei muito. Eu tô me sentindo um pouco tonta. Mas eu acho que essa energia de muito cansaço. Falta de energia, como se tivesse pouca vitalidade.
Se você está se sentindo assim, independente do que está acontecendo, saiba que você vai dar a volta por cima, você vai melhorar, é só uma fase. Vai dar tudo certo. Confia na sua espiritualidade, confia que você não anda só. Confia. Continua trabalhando e descansando. Faça algo que você ame, faça algo que você goste, que quebre essa resistência, nem que seja por um momento. E tente manter, porque não adianta fazer uma vez e não fazer nunca mais. Tente manter. Por mais que você tenha pouca energia agora, tente manter um hábito bom que vai te trazer para você de novo. E é importante ter uma rotina espiritual. Se você não tem, tenha. Bom, eu fico por aqui e que a espiritualidade te acompanhe desde hoje para todo sempre. Arro.